Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Vamos começar falando sobre essa parada do Darren Peterson. Dando aqui um breve contexto para vocês, Darren Peterson, ele é um dos principais nomes desse próximo draft da NBA, né? Um menino que jogou em Kansas nessa última temporada do college. Foi uma boa temporada do Darren Peterson, apesar dele ter sofrido bastante ali com lesões. Ele ainda conseguiu colocar ótimos números, teve ótimas atuações, mostrou muito do seu basquete. Eu sou fã do Darren Peterson, eu tenho ele como o top 1 desse draft. Para mim ele é o melhor prospecto da classe, tem um teto excelente, um potencial absurdo, um talento muito grande. O Darren Peterson, ele é o tipo de prospecto que eu olho e eu consigo ver, cara, de forma cristalina, ele se tornando um All-Star, ele se tornando um franchise player, ele se tornando um candidato MVP. Eu consigo ver isso claramente no Darren Peterson. Eu também consigo ver ali no Dibantza, mas no Darren Peterson eu vejo mais. Então eu acho que o Darren Peterson, ele é o grande nome dessa classe, uma classe recheada de talento, uma das melhores classes dos últimos anos. Eu acho que ele é o cara da classe. E aí, a gente tem o Darren Peterson. E o que tá rolando com ele? Segundo informações, o Darren Peterson estaria forçando, né, uma ida no draft. Uma ida para um time que ele quer no draft. No draft, para quem não sabe, as franquias escolhem os jogadores, o jogador que ela quiser, né? Se eu tenho a pick 1, eu posso escolher o jogador que eu quiser. Se eu tenho a pick 2, eu posso escolher o jogador que eu quiser que estiver disponível, entendeu? É assim que funciona o draft. Só que o Darren Peterson, ele tá querendo induzir, forçar, melhor dizendo, que um certo time não o selecione. E qual time é esse? O Utah Jazz. Eu até peguei aqui uma postagem do Pisou na Linha que explica bem essa questão do Darren Peterson. Esse aqui é o Darren Peterson. Esse aqui é o nosso monstrinho, Darren Peterson. E aqui tá a explicação. Vamos lá. Darren Peterson estaria tentando evitar o Utah Jazz como destino no draft da NBA. O alarmador prefere ser selecionado pelo Washington Wizards na pick 1 ou até pelo Memphis Grizzlies na pick 3. Aqui é a informação do Grant Offset. E aí, qual que é o motivo? Por que ele não quer ir pro Utah Jazz? Segundo o Tony Jones, há um grande entendimento de que Peterson não quer ir para Utah por conta do Keyonte George, porque ele quer ser armador, e os dois são agenciados pela mesma agência. Ou seja, o Darren Peterson, ele vê o Keyonte George como um empecilho para ele jogar na posição que ele quer, porque ambos jogam como armador, ambos têm estilos até meio que parecidos, né? Eu acho o Darren Peterson com um potencial maior do que o Keyonte George, mas o Keyonte George, ele é um jogador, eu não vou falar que ele é um jogador já sólido na NBA, porque ele ainda tá em evolução, mas ele é um jogador muito bom. Ele já é um cara muito bom, e o Darren Peterson tem potencial para se tornar também muito bom. E são caras que jogam no estilo meio parecido, jogam na mesma posição, e isso estaria fazendo o Darren Peterson não querer ir para Utah, não querer ser selecionado pelo Utah Jazz, que tem a segunda escolha geral desse draft. O Wizards tem a primeira escolha, o Jazz a segunda e o Memphis a terceira. E aí seria por conta disso que ele não quer ir para Utah. E aí o Windhorst fala, né, o Brian Windhorst da ESPN fala que Peterson só treinou por Washington, como é sabido, mas ficou surpreso com a abordagem de trabalho do Wizards, que focou mais em seu lado pessoal do que necessariamente em sua qualidade na quadra. Então, em resumo, é isso que tá rolando. O Darren Peterson não quer ir para Utah porque ele não quer dividir posição com o Keyonte George. Os dois são da mesma agência, então pode ter até uma certa orientação da agência pro Peterson não ir pra lá, pros dois não dividirem o holofote, pra cada um ter o seu próprio holofote, enfim, não dá pra saber se a agência tem dedo nisso. O que a gente sabe pelas informações é que o Peterson não quer ir pra Utah. E aí isso, obviamente, tá gerando muita discussão, muita gente aí tá chamando o Darren Peterson, né, de perna, né, o famoso perninha, mascaradinho, né, como diria Fernando Diniz. Muita gente jogando hate em cima do moleque, falando que isso não pode acontecer, ele não pode querer escolher pra onde ele vai, e o Jazz tem que escolher ele mesmo se ele não quiser ir pra lá, porque ele é um puta de um prospecto, enfim, tá gerando muita discussão. E aí, cara, assim, minha opinião, tá? E aí eu não sou senhor da verdade, você pode discordar de mim, tá tudo certo. Eu, particularmente, não vejo problema no Darren Peterson fazer isso. Ah, mas ele não pode se recusar a treinar. Pode. Ele pode chegar e falar, gente, eu não quero ir pro Utah Jazz. Eu não quero ser selecionado pelo Utah Jazz. Ah, mas ele vai soar como arrogante
isso vai atrair hate pra ele, não é legal pra carreira dele. Beleza, isso é fato. Mas isso não muda o fato de que ele pode fazer isso. Não existe uma regra dizendo que o jogador não pode não treinar em um time, ou que o jogador não pode falar que ele não quer ir para um time. Ele pode. Então, eu particularmente não vejo problema nisso. A questão é, ele não querer ir pro Jazz, ele falar que não quer ir pro Jazz. Ele não falou que não quer ir, tá? Isso são informações de insiders. Mas vamos supor que ele chegue e fale, gente, eu não quero mesmo ir pro Utah Jazz. Isso vai fazer o Jazz não selecionar ele? Aí é a questão do Utah Jazz. Aí é o Jazz avaliar e ver se vale a pena pegar um cara que não quer jogar lá, ou se, independente do que ele quer, o Jazz vai pegar o cara porque ele é um puta de um prospecto. E aí vai obrigar ele a botar o boné. Vai fazer o famoso põe o boné. Ah, mas põe o boné. Ah, mas ele não quer jogar. Põe o boné. Ah, mas ele não gosta de Utah. Põe o boné. Aí é a questão do Jazz avaliar se vale ou não a pena pegar um jogador que não quer estar ali. O que eu faria se fosse o Utah Jazz? Eu iria selecionar do mesmo jeito. Por quê? Porque é o melhor prospecto da classe. E se ele sobrar na 2, não dá pra você não pegar um cara desse. Porque aí, vamos supor que o Jazz não pegue. Vamos supor que o Wizards pegue o Dibantza na 1, o que hoje parece ser o... Acho que hoje seria o meu palpite. O meu palpite pro top 3 hoje seria Dibantza na 1, Peterson na 2 e Ken Boozer na 3. Esse é meu palpite pro top 3. E aí vamos supor que isso acontece. Que o Wizards pega ali o Dibantza e o Jazz pode pegar o Peterson. Se o Jazz não pegar o Peterson na 2, pode acontecer com o Jazz o que aconteceu com o Golden State no draft de 2020, que foi o draft do Anthony Edwards. Foi 2020 ou 21? Enfim, o que aconteceu nesse draft do Anthony Edwards? O Anthony Edwards foi a pick 1 em Minnesota. Era óbvio que ele seria pick 1. E aí na pick 2, que era do Golden State, a gente tinha o LaMelo Ball disponível. E o Golden State, por não achar que o LaMelo encaixasse ali no time, achar que ele não ia conseguir jogar junto do Curry, o Golden State não pegou o LaMelo e pegou o Wiseman, que era um pivô que a galera gostava. Eu nunca gostei do Wiseman, sempre achei que ele ia dar errado. Tem vídeo no canal da época eu falando que ele seria um bust. Foi uma das maiores canetadas que eu dei na minha carreira. Tenho muito orgulho disso, inclusive. Nada contra o moleque, mas ele pedia a bust, o James Wiseman. Mas muita gente gostava dele. Tinha ali a comparação com o Anthony Davis, que eu achava uma coisa muito fora da curva, mas tinha gente que comparava. E o Golden State precisava mesmo de pivô. E aí o Golden State não pegou o LaMelo e pegou o James Wiseman. E aí, a gente sabe o que aconteceu, né? O Wiseman virou um puta de um bust. O LaMelo, por, mais lesões que ele tenha tido, ele virou uma estrela, virou um All-Star. O Anthony Edwards, puta que pariu, nem se fala. E aí a gente tem hoje um print que ficou eternizado, que é Anthony Edwards na 1, Wiseman na 2 e LaMelo na 3, com o Golden State desperdiçando uma pick 2 num bust. Luiz, você tá falando que o Ken Boozer, se for a escolha do Jazz, vai ser um bust? Não. Sim, é um risco muito grande, na minha opinião, você não pegar um Darren Peterson. Assim, você se coloca numa posição onde daqui 5 anos o print pode ser cruel com você, entendeu? Então, se fosse Utah, mesmo com o Peterson não querendo jogar lá, não querendo treinar lá, eu selecionaria ele de qualquer jeito, porque ele é um prospecto que é o tipo de prospecto que não dá pra você deixar escapar, entendeu? Não dá pra você não pegar um Darren Peterson, você tá entendendo? Assim como não dá pra você não pegar um AJ Dibantza. Vamos inverter, vamos supor que o Wizards pega o Peterson na 1, e aí o Jazz tem a pick 2. O Jazz tem que pegar o Dibantza, tem que pegar, até por conta do Dibantza ter relação com o Utah. Ele jogou, em Utah na universidade, jogou em BYU, ele tem um carinho por Utah. Então, eu selecionaria ele de qualquer jeito, independente da vontade dele ou não. E aí depois vê o que faz. Ele vai fazer corpo mole no treino. Irmão, é o seguinte, bichão, ele vai estar no contrato de calouro. Se ele fizer corpo mole, se ele se recusar a jogar no Jazz, irmão, o Jazz, ele tá preso no Jazz. Ele pode fazer, ele pode espernear, pode chorar, pode pedir troca. Quem vai decidir é o Jazz, entendeu? Ele pode fazer o barulho que quiser nos bastidores. Ele não controla. É foda falar isso, mas não é ele que controla o destino dele. A partir do momento que o Jazz selecionar ele tá preso no Utah Jazz até ele se tornar agente livre e restrito. O que vai demorar o quê? 4, 5 anos? Se eu não me engano. Porque na primeira free agency ele é irrestrito, ou seja, o Jazz vai ter prioridade. E aí só depois ele vira agente... Não, ele vai ser restrito, desculpa. Na primeira free agency dele ele é restrito. O Jazz tem
a prioridade de pode cobrir qualquer proposta, e só depois ele vira irrestrito. E aí eu duvido que um cara como o Darren Peterson vai jogar fora seus primeiros 4, 5 anos de carreira por não querer estar no Jazz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, mesmo ele não querendo ir, eu, se fosse Utah, não pensaria duas vezes. Se ele sobra na 2, eu pego o Darren Peterson. Eu pego o Darren Peterson. Porque ele é um prospecto que você não pode deixar escapar. Agora, existe um mundo onde o Wizards pega o Darren Peterson na 1? Eu acho que existe esse mundo. Mas aí, sabe uma questão que eu tenho? E aí é onde talvez eu não confie tanto nesses boatos aí do Darren Peterson. Porque beleza, ele não quer ir pro Jazz porque o Jazz já tem armador, tem o Keyonte George, ele quer ser armador. Beleza, faz sentido. Mas aí, por que então ele quer ir pro Wizards? O Wizards também tem armador. Ou será que não avisaram o Darren Peterson que o Trae Young tá lá? Entendeu? É meio esquisito essa história também. É meio esquisito. Mas enfim, tem essa polêmica aí rolando, muita gente discutindo. Eu acho que no fim, acho que ele vai acabar sendo a pick 2. Não acho impossível, tá? O Jazz não escolher ele. Eu não acho impossível o Jazz olhar e falar, putz, não quero, velho. Não quero um cara que não quer jogar aqui. Vou pegar o Ken Boozer na 2 mesmo. Até porque tem vários reports falando que o Jazz tá muito interessado no Ken Boozer. E aí, cara, assim, apesar de eu gostar muito do Darren Peterson e de eu achar que não dá pra você não pegar o Darren Peterson, se o Jazz não pegar e pegar um Ken Boozer na 2, eu não vou achar uma escolha ruim. Eu vou achar uma oportunidade perdida, eu vou achar um risco grande, o Jazz não pegar o Darren Peterson, pelo que o Darren Peterson pode virar, mas eu não vou achar uma escolha ruim ou uma escolha terrível, porque o Ken Boozer é um bom jogador também. O Ken Boozer, ele é um jogador pronto pra NBA. Fisicamente muito bom, te entrega presença no garrafão, é um cara físico, é um cara competidor, tem ali um espaçamento de quadra, sabe? Ele é um cara pronto pra NBA. E pensando em encaixe, o encaixe do Ken Boozer me parece mais fácil do que o do Peterson. O Peterson é melhor, o Peterson é mais talentoso, o Peterson tem um potencial maior. Só que pensando na questão de posição, cara, o Ken Boozer, ele chegaria ali pra ser a dupla de garrafão do JJJ. O Jazz teria um time com o Keyonte George, com o Ken Boozer, com o JJJ e com o Lauri Markkanen, né? Você volta o Lauri Markkanen pra 3, bota o Ken Boozer na 2, na 4, desculpa, e o JJJ na 5. Então, pensando no encaixe do Jazz, até faz sentido o Jazz pegar o Ken Boozer na 2 e deixar passar o Darren Peterson. Eu não deixaria pelo potencial que o Darren Peterson tem. Aí, dá um jeito de adaptar ele com o Keyonte George, se vira. Eu não deixaria escapar um Darren Peterson. Mas eu realmente não acharia uma escolha terrível o Jazz pular o Darren Peterson pra pegar o Ken Boozer. Não acharia uma escolha terrível. Mas enfim, como eu falei, cara, esse top 3 ainda tá muito indefinido, tem muita coisa ainda pra acontecer. Ora sai que o Wizards tá fechado com o Dibantza, depois sai que o Wizards tá querendo o Peterson. Tá tudo muito indefinido. Igual eu falei, eu acho que o Dibantza vai ser a pick 1. E aí vamos ver o que o Jazz vai fazer. Meu palpite é que o Jazz vai pegar o Peterson na 2. Eu acho que no fim o Jazz vai pegar o melhor prospecto. Mas eu também não duvido de pegar o Ken Boozer. A real, gente, é que nem eu sei o que vai acontecer. Eu também não faço ideia. O que eu faria é isso. O que eu faria se fosse o Jazz é pegar o Darren Peterson independente da vontade dele. Entendeu? Assim como o Jazz pegou o Ace Bailey também. O Bailey não queria ir pra Utah. O Jazz falei e pegou. O Jazz falei e pegou. E o moleque tá ali, jogou. Não jogou? Jogou. Foda-se. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que eu faria. Eu selecionaria o Darren Peterson. E foda-se. E foda-se. Porque é um talento muito grande pra você desperdiçar. Mas vamos ver. Vamos ver. Qual que é a sua opinião? Você, se fosse o Jazz, você pegaria o Darren Peterson na 2? Se ele sobrasse? Mesmo ele não querendo treinar no seu time, mesmo ele não querendo jogar no seu time, você pegaria ele? Comenta aí. Eu pegaria de qualquer jeito. Porque como eu falei, a partir do momento que você pegou ele, a partir do momento que ele é selecionado, não tem muito o que ele fazer. Vai ter que jogar. Vai ter que botar o boné, vai ter que botar o uniforme, vai ter que jogar. Eu selecionaria ele e foda-se. Mas comenta aí o que você faria se fosse o Utah Jazz, né?